Fala, Carlão, Confinar 2019. Olha, o assunto hoje aqui é transgenia. E depois de ver a palestra aqui desse meu convidado aqui, do Eduardo Melo, ele é biólogo, pesquisador da Embrapa. Eu estou dizendo para todo mundo o seguinte, eu fico quieto, não falo mais nada sobre esse assunto, porque olha, o que esse rapaz entende disso é uma brincadeira, tem que deixar ele falar. Transgenia é uma palavra que a gente às vezes fica até com medo dela. Eu queria que você falasse, repete um pouquinho daquilo que você trouxe para o público aqui do Confinar. Tudo bom, querido? Tudo bom, Carlão. Muito obrigado pelo convite de estar no seu canal. É um assunto muito polêmico, é um assunto que ainda precisa a gente passar bastante a informação para o público. Né? É um assunto que tem muita fake news, muita informação que não tem base científica, então a gente precisa desmistificar muita coisa, a gente precisa sempre estar mantendo esse trabalho, porque tem um movimento contrário de desinformação, então a gente sempre tem que estar trabalhando, mas eu acho que a percepção pública vem evoluindo, o consumidor está cada vez mais ligado, mais antenado, montando sua opinião, ouvindo várias fontes, montando sua opinião. O importante é isso, é você ouvir várias fontes. Ouvir pessoas da área, pessoas que têm informação técnica, para você montar uma opinião baseada em fatos. Né? Vamos falar o seguinte, a transgenia na seleção de animais, isso tudo é uma coisa dentro do círculo de produtores rurais, dos pesquisadores, é uma coisa, vamos dizer, mais tranquila. Mas quando a gente vai falar de ser humano, né, que você acabou de falar aqui, hoje já está cheio de ser humano fazendo transgenia em ser humano, eu queria que você me falasse, eu fiquei assustado, eu entendi isso. Tá sendo feito isso em ser humano? Não, então, o que tem de ser humano, que foi um caso que apareceu no final do ano passado, do chinês, muita gente já viu isso na televisão, ele utilizou ferramentas de edição genômica para desligar um gene que já existe ele desligado de forma natural, mas em poucos indivíduos da população. Entendi. E ele desligou no embrião humano e ele alega, ainda não apareceu esses nascidos, essas meninas, que nasceram meninas com esse gene desligado. E esse gene seria um gene importante durante a entrada do vírus da AIDS na célula. Entendi. Então esse desligamento potencialmente poderia deixar essas crianças resistentes ao vírus da AIDS. Quer dizer, isso é uma coisa boa. Eu fico imaginando o seguinte, ó, eu acabei de emagrecer, por exemplo, 50 quilos em 8 meses. Um baita de um sacrifício. De repente, será que não consegue, vamos dizer, pegar o gene responsável para você engordar e desligar ele? É possível isso, teoricamente falando? Tecnicamente, hoje em dia, com essas ferramentas de edição genômica, que inclusive esse chinês usou, criou muita polêmica, porque ele usou antes de uma discussão ética sobre o assunto em ser humano. Você sabe que ser humano é mais delicado, tem a questão ética, tem toda uma questão além da ciência, que é você usar o ser humano como modelo experimental que ser condenado, né? Então essa é a delicadeza com o ser humano. Com animais já você consegue fazer de uma forma mais tranquila, porque a gente já está acostumado a usar os animais como modelo de experimentação há séculos, né? Quer dizer, numa população, vamos imaginar o seguinte, para aquelas pessoas que são, digamos aí, agnósticas, não haveria nenhum problema, nós estamos falando de ciência. Não haveria problema da ferramenta tecnológica em animais, em pesquisa. Em seres humanos sempre tem a questão ética que tem que ser respeitada. Porque você não pode tratar o ser humano igual você trata um camundongo de laboratório. Apesar de mecanisticamente, biologicamente, eles serem equivalentes, você poder usar a ferramenta um e o outro, mas você utilizar um ser humano para experimentação é eticamente condenável. Então realmente não dá para fazer isso em ser humano sem antes uma discussão ética dentro de cada país, dentro, né, das comunidades científicas e da sociedade. Tecnicamente, desligar genes é possível. Ou seja, na verdade é o seguinte, e já existe algum país que está discutindo, que está, vamos dizer assim, que esse debate esteja aflorando? Então, como a ferramenta, nesse caso da edição genômica, é uma ferramenta muito recente, muito nova, eu acho que as discussões ainda estão, por isso que esse caso do chinês
pegou o mundo desprevenido, surpresa. Né? Gerou um rebuliço, inclusive o chinês parece que sumiu, ninguém sabe onde ele está, né? O governo, ele deu uma desaparecida, né? E está todo mundo esperando ele aparecer, ou essas crianças aparecerem, então, gerou uma curiosidade mesmo na comunidade científica. Então pegou o mundo de surpresa, então a gente não amadureceu ainda o debate ético sobre essa tecnologia em seres humanos. Escuta, vamos falar o seguinte, vamos voltar aqui para nosso chão de... Animal. Para o chão do animal aqui, e eu queria que você fizesse uma avaliação e me falasse o que efetivamente que você trouxe aqui para quem não teve aqui no Confinar, qual é a sua mensagem para os produtores rurais, tanto o pessoal da pecuária quanto o pessoal da agricultura, o que se pode esperar da transgenia? Bom, além da transgenia, acho que a palavra da moda hoje é edição genômica, que inclusive pela interpretação da nossa lei, ela pode, em alguns casos, que é avaliado caso a caso pela CTN-Bio, não ser considerado transgênico. Então, por exemplo, já tem uma edição genômica em bovino que foi feita nos Estados Unidos e que foi autorizado a ser trazido pelo Brasil sem ser considerado transgênico, que é o mocho, o holandês mocho. Então, a característica de animal, de bovino mocho, genético já existe, mas na raça holandesa era muito raro. Então o que eles fizeram? Eles usaram a ferramenta de edição genômica para mimetizar a natureza e fazer um holandês mocho, um holandês de alto mérito genético, que tinha chifre, ele fez geneticamente a mudança para ele ficar mocho. Olha só. E isso já está no mercado. E o Brasil já está trazendo para o mercado, porque já foi aprovado pela CTN-Bio, não considerou transgênico, que é uma característica que já existe nos bovinos, eles não alteraram, não introduziram novos genes, não é um transgênico, não veio gene de outra espécie, eles apenas desligaram um gene que já é desligado aleatoriamente na natureza, mas é um evento raro. E aí a edição genômica fez isso num animal específico. Então isso já é realidade. Perfeito. Do ponto de vista de, vamos dizer, de evolução, o que vem antes? Transgenia ou a edição genômica, ou são coisas completamente separadas, completamente estanques? Na verdade, na evolução, essa transgenia, o movimento trans de um gene, de uma espécie para outra, a gente já começa a entender, já tem dados científicos que mostram que isso antes do homem existir na Terra, já havia esse tipo de movimento transgênico. Então isso não é novidade, isso é antigo. O que o ser humano faz é, com as tecnologias que ele desenvolve, mimetizar a natureza e direcionar essa transferência para aquilo que interessa. Como nos cruzamentos, né? Desde que o ser humano domesticou as plantas e animais, ele direciona cruzamentos. Que os cruzamentos acontecem na natureza, mas não com direcionamento visando a produção de interesse humano, produção de leite, produtividade de carne. Hoje em dia a gente faz isso há centenas de anos. E por isso que o nosso gado é melhorado, é produtivo. Porque é natural? Não, foi direcionado. A gente utiliza as ferramentas para mimetizar o que já na natureza existe há muito tempo. Maravilha. Querido, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Parabéns pela sua performance aí, show de bola, eu fiquei impressionado. Obrigado, viu, Muito obrigado, Carlão, obrigado aos telespectadores do seu programa. Obrigado. E eu fico muito satisfeito em poder transmitir aí um pouco de informação para os produtores. Muito obrigado. Maravilha, é isso aí, gente. O Fala Carlão Confinar 2019 falou com o pesquisador, com o biólogo Eduardo Melo da Embrapa, e a gente vai ficando por aqui.